Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos mais uma vez na presença do Senhor para o buscarmos, para a adoração, mas estamos aqui também nesta manhã, apesar de ser uma manhã fria, mas aquecidos pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. E o mais importante, além de aprendermos da palavra de Deus, é colocar esta palavra de Deus em prática. Gostaria, neste domingo, de refletirmos nesse momento de abertura de escola bíblica dominical, a respeito que Deus se preocupa conosco. Poderia colocar o seguinte tema: a preocupação de Deus em saciar a fome de vida dos homens. De forma especial, as leituras deste domingo dizem-nos que Deus conta conosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz e de esperança. Oremos, amados irmãos. Ó Deus de amor, nesse instante que nós nos colocamos para aprendermos da Tua Palavra, para aprendermos a Tua Palavra a ser praticada pelas nossas vidas, orienta-nos através da Sua Santa Palavra, através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, ó Pai, para que possamos praticar a Tua Palavra verdadeiramente, Pai. Que possamos saciar a fome e a sede das pessoas. Ó Deus, abençoa-nos nesse instante de reflexão, como também logo mais na Escola Bíblica Dominical, abençoando a vida do reverendo Carlos Alberto e as nossas vidas através das palavras do estudo que ele nos trará nesta manhã. Tudo isso nós agradecemos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, como falei a respeito do nosso tema de hoje, na nossa abertura, na nossa reflexão, a respeito da preocupação de Deus em saciar a fome de vida dos homens. Eu gostaria de chamá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, dos versos 42º ao 44º. Algumas Bíblias trazem um subtítulo, né? E um desses subtítulos de uma versão da Revista Atualizada diz assim: 20 pães satisfazem 100 homens. Façamos a leitura de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 42º ao 44º, que diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes de seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como é de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrageará. Então los pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Ao lermos as Escrituras no Antigo Testamento, como acabamos de ler no livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 42º ao 44º, o profeta Eliseu, ao partilhar o pão que lhe foi oferecido com as pessoas que rodeavam, testemunham a vontade de Deus de saciar a fome do mundo. E sugere que Deus venha ao encontro dos necessitados através dos gestos de partilha e de generosidade para que com os irmãos que os profetas são convidados a realizar. Essa generosidade
Deus convida para nós, Ele compartilha conosco, como igreja de Deus, a compartilhar o pão, a repartir o pão. E nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, nós temos visto a cada dia, nós lemos e ouvimos, assistimos a questão global, não é apenas só do Brasil, de pessoas que perderam seus empregos, perderam a sua condição de vida, perderam os seus lares, estão em situação de rua, estão vivendo ou sobrevivendo nas ruas. E penso eu, nesse momento em que nós estamos passando no inverno no Brasil, quantas pessoas estão passando fome, estão passando frio, estão perambulando pelas ruas. Não precisamos ir tão longe, amados irmãos, se subirmos 2 quarteirões da nossa igreja e ao alcançarmos a Avenida Paulista e andarmos por ela, nós vamos ver quantas pessoas que estão morando em barracas, famílias. E precisamos ouvir esta palavra que o profeta declara ao seu servo. O profeta diz, o profeta Eliseu, conforme o verso 42, sua parte C final. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém o servo lhe disse: como hei eu por isto diante de 100 homens? E o profeta tornou a dizer-lhes: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Amados irmãos, talvez nós temos que entender, conforme o apóstolo São Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, que lembra aos crentes de algumas exigências da vida cristã. Recomenda-lhes especialmente a humildade, a mansidão e a paciência. São atitudes que não condizem com os esquemas de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência e de preconceitos em relação aos irmãos. Por que eu digo isso? Porque por muitas vezes nós, como igreja, nós olhamos aqueles que estão em situação de rua, estão passando por necessidades. Muitas vezes nós falamos: é vagabundo, não quer trabalhar, prefere viver na droga, prefere viver na cachaça, prefere viver na rua. Mas muitos estão naquela condição por necessidade, por ter perdido seus empregos, por ter, pelas circunstâncias da vida, ter sido jogada nessa situação. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao 15, sobre a multiplicação dos pães, a palavra de Jesus aos seus discípulos, quando questiona ao povo que precisava ser alimentado, os seus discípulos, principalmente Felipe, diz a Cristo, no verso 7, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço? E um de seus discípulos, no verso 8, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? E o verso 10, disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
Amados irmãos, nós temos um exemplo no Antigo Testamento e um exemplo vivenciado no Novo Testamento pelo próprio Cristo. Um é o Cristo que você pode me falar, mas ele é o Filho de Deus. E o outro é um profeta. E nós, como igreja, como podemos fazer isso para aqueles? Se Deus tem esta preocupação de saciar a fome, se Deus tem esta preocupação de saciar a fome de vida dos homens. Talvez hoje nós vivenciamos algumas dualidades como igreja. Nós temos vivenciado uma espiritualidade, uma total espiritualidade. Vivenciamos uma pregação da teologia da prosperidade. E criamos um antagonismo da teologia da libertação da década de 60, 70 até início dos anos 90, que era uma teologia mal interpretada, entendida que era uma teologia social. Precisamos ter um equilíbrio entre esses pensamentos modernos de teologia e entendermos que Cristo está olhando para nós e falando e nos ordenando, dai-lhes a voz de comer, ou seja, para nós sustentarmos no sentido de acolhermos as pessoas, de ajudar estas pessoas. E precisamos, como igreja, fazer a parte social. Acho interessante que a igreja reformada, ela entendeu que a diaconia é um serviço de assistência social da igreja. As igrejas reformadas entendem que os diáconos e diaconisas, eles não são apenas para cuidar do templo, para cuidar do acolhimento das pessoas ao adentrar a igreja, mas sim para o serviço assistencial e social. Amados, eu me pergunto como igreja, como cristão, o que temos feito? Se somos cristãos, como diz o hino oficial da nossa denominação. O que temos feito? Amados, saciar é um verbo, né? Podemos descrevê-lo, verbo transitivo, direto e pronominal. Aplacar a fome, a sede, encher-se, satisfazer-se, cevar-se. Amados, Deus não quer que a gente tenha fome material e que também não tenhamos fome espiritual. Deus quer que nós nos satisfazemos, ou melhor, Deus quer que nós sejamos satisfeitos, saciados plenamente. Não apenas só o espiritual e não apenas só o material matar aquela fome. Eu vi certa vez uma definição de fome por uma pessoa que foi e viveu em condições de rua e que às vezes nós falamos, nos pegamos, estou morrendo de fome, mas com a graça de Deus, nós temos, mesmo tendo poucos dinheiro no bolso, nós conseguimos comprar um pão, uma manteiga, um café, ou um lanche, ou abrir a nossa geladeira e tirarmos um naco, como se diz, de alimento e comermos e saciarmos a sede. E essa pessoa falou que viveu nessas condições, que sentir fome é saber que seu estômago está vazio, roncando e não tem a esperança de se alimentar. Algo para refletirmos como igreja. Ter fome é algo
de estômago vazio e que você tem, infelizmente, a certeza que não vai poder saciar. Amados, precisamos, como igreja, como diz um hino de Santa Ceia, partilhar o pão e distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alagar o chão e retirar o espinho, abraçar o irmão e não ficar sozinho. O pão da Eucaristia é mais que pura massa, é feito de alegria e é dado a nós de graça. O vinho consagrado é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus, em qualquer parte, é mais que forma e rito. É pão que reparte no mundo injusto e aflito. Permite que este trigo na terra amadureça e a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos aproxime na terra prometida. O autor dessa música é um teólogo brasileiro, anglicano, Jaci Correia Marasquim. E é interessante que precisamos, como diz o coro dessa música, partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão e retirar o espinho, abraçar o irmão e não ficar sozinho. E quando nós falamos como cristãos de boca cheia que nós temos que cumprir 2 mandamentos apenas, o mandamento do amor, que é amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo é aquele que está abandonado pela sociedade. É aquele que está jogado pela sociedade. Partilhar o pão, amados irmãos, faz parte de nós. Quando Jesus diz aos seus discípulos, dar de comer, como o profeta Eliseu disse ao seu servo, dar de comer a este povo. Ele não quer que nós multipliquemos, mas que nós sejamos disponíveis a esse Deus, como aquele que apareceu com os 20 pães de cevada, como aquele garotinho que aparece com seus peixes e seus pãezinhos, e sabe que se ao entregar aos pés do Senhor, todos serão saciados, tanto da fome carnal quanto da fome espiritual. Tenhamos uma excelente e abençoada aula de escola dominical. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical e eu vou usar aqui como referência o mesmo texto que usou o reverendo Marcelo na semana passada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. 1 aos Coríntios 15, de 1 a 4, a palavra do Senhor nos diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, nós vimos, e o nosso tema hoje é a ressurreição de Jesus e os seus benefícios, os benefícios da ressurreição de Jesus na nossa vida prática. Primeiro, meus irmãos,
o primeiro benefício da ressurreição de Jesus é a nossa justificação. A nossa justificação, né? O nosso resgate feito lá na cruz. O poeta sacro, com muita competência, ele apresenta uma frase lindíssima em um dos hinos que nós cantamos na nossa hinologia, né? E diz: o seu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate lá na cruz. Nesse ponto, meus irmãos, reside uma diferença da visão católica para a visão protestante ou evangélica, né? Que é a questão da justificação, ou da nossa justificação, não é? A nossa redenção, vamos colocar assim. Os católicos creem que a redenção ela aconteceu no momento em que Jesus expirou, no momento em que Jesus morreu na cruz. Por isso nós vamos encontrar nos templos católicos uma cruz com um Cristo pregado e morto. Porque para eles aquele é o símbolo da redenção, porque naquele momento, entendem os católicos, que a redenção se deu, no momento em que Cristo ressuscita. Melhor, no momento em que Cristo morre. Para os protestantes ou os evangélicos, essa redenção, esse preço é pago no momento em que Jesus ressuscita e vence a morte. Porque se Jesus apenas morre, ele é um ser mortal, um ser humano como um outro qualquer. No momento em que Jesus ressuscita, ele vence a morte. E aí, na vitória sobre a morte, consequência da ressurreição, está consumada, fica consumada a nossa salvação ou o nosso resgate, né? Então essa é a primeira virtude, né? A nossa justificação ou a nossa redenção se dá no momento em que Jesus ressuscita. Uma outra virtude, né? Um outro benefício da ressurreição de Jesus é a sua imortalidade, né? Porque nós vamos encontrar, meus irmãos, vários personagens bíblicos, né? Alguns foram ressuscitados por Jesus, como foi Lázaro, por exemplo, foi o filho da viúva. Lá no Antigo Testamento, o filho da mulher, né? Ressuscitado pelo profeta. Mas todos esses morreram e ressuscitaram, ou melhor, morreram, ressuscitaram e morreram novamente, né? Ao passo que Jesus morreu, desceu à morada dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia para não mais morrer. Então Jesus vence a morte, tornando-se imortal, né? Ele se faz imortal, né? Então, nós podemos ter com isso a certeza de que nós somos participantes com Jesus na sua morte e, por consequência, participantes com ele na sua ressurreição. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos alimentar no nosso coração a esperança de quê? De que nós também haveremos de ressuscitar um dia com Jesus, né? Então, o preço foi pago e, como o apóstolo Paulo diz na carta que escreve aos Tessalonicenses, né? Os que morreram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro e irão à nossa frente, à frente dos que estiverem vivos. No momento em que for tocada a trombeta de Deus e ressoada a voz do arcanjo, né? Os que morreram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro. De maneira, meus irmãos, que a morte para nós não é um ponto final. Nós cremos na redenção, nós cremos na salvação e cremos que aqueles nossos que um dia morreram em Cristo haverão de ressuscitar para a glória de Deus Pai. E nós também
a morte para nós também não é um fim, porque Jesus ressuscitou. Então nós podemos ter a esperança de que nós haveremos de ressuscitar também, né? Esta é uma outra virtude, né? Nós vivemos então essa vida santa, uma vida piedosa, né? Uma vida sob a palavra de Deus, sob a orientação, sob a luz da palavra de Deus, na certeza de que nós haveremos de ressuscitar um dia. Então é isso que nos motiva a estar na igreja todos os dias. Nós não vimos a igreja por medo da morte. Nós não vimos a igreja por medo do inferno. Nós não servimos ao Senhor por medo de uma punição. Nós servimos ao Senhor motivados na certeza da vida eterna e da salvação que Cristo alcançou para nós, né? Esta é a nossa motivação, esta é a certeza, esta é a garantia que nós temos. É isso que nos motiva a servir ao Senhor com alegria, né? Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, ele também subiu ao céu, né? E recebeu ao lado de Deus um lugar de honra, que diz o credo que Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Ele recebeu o lugar de honra por quê? Porque aqui ele se humilhou, ele se fez homem, né? Experimentando a morte, como diz o apóstolo Paulo, e morte de cruz, a morte mais horrível, o algo mais terrível, mais duro que poderia experimentar um ser humano, foi a morte de cruz, e ele experimentou a morte de cruz. E tendo experimentado a morte de cruz, ele se humilhou, mas ele ressuscitou, e como prêmio Deus lhe deu um lugar de honra, que é assentar-se à sua direita, à sua destra, né? Ele está lá sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá ele há de vir para julgar os vivos e os mortos no dia do juízo. Assim diz a palavra de Deus. Mas também a palavra de Deus nos garante que desse lugar especial que Deus reservou para Jesus, de lá também ele intercede por nós. Que a palavra de Deus nos diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome vos será concedido, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. De maneira, meus irmãos, que nós carregamos no nosso coração essa certeza de que o Pai caminha conosco, né? E que Jesus intercede por nós. Jesus está lá tendo recebido esse lugar de honra, de lá ele intercede por nós junto ao Pai. E aí, desculpe, é mais um motivo para nós entendermos que nós não carecemos de nenhum intermediário, que não existe intercessor senão Jesus Cristo. Não existe intermediário entre nós e o Pai. Cristo é o intercessor. Cristo é único e suficiente, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Cristo que intercede por nós, estando ele sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E também, meus irmãos, nós cremos na segunda vinda de Cristo. Jesus prometeu para nós, né, que ele iria ao céu, assim diz a palavra de Deus, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando preparar, eu voltarei para buscar vocês para habitar comigo. Então nós temos esta certeza de que o Cristo veio uma primeira vez, experimentou todas aquelas agruras, aqueles horrores, para reconciliar o ser humano com ele e com Deus, né? E ele voltará uma segunda vez para nos buscar.
Quando será? Nós não sabemos. Este é um dos mistérios, uma pergunta para a qual nem o próprio Cristo teve resposta. Mas nós temos a certeza de que Ele voltará um dia para nos buscar. Esta é a certeza e esta é a esperança que alimenta e que sustenta o nosso coração. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe e nos guarde nesta manhã, dê paz ao nosso coração e nos fortaleça nesta fé, nesta certeza de que o nosso Cristo voltará um dia para nos buscar, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vive e reina para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amados irmãos, depois desta aula de Escola Bíblica Dominical a respeito do crer em Jesus, parte final, nos colocamos num momento de intercessão para com a nossa igreja, para com os nossos irmãos. Peço em especial pela vida do Roberto, que está passando por um momento de dificuldade de cirurgias, momento no qual ele sofreu um AVC, está internado. Oremos pela vida dele, pela vida da sua esposa Alessandra, do seu filho Davi, para que o Senhor o sustente, para que o Senhor faça o melhor para a vida deles, principalmente para a vida do Roberto, porque nós cremos num Deus que pode fazer maravilhas, e esse Deus, ele pode fazer maravilhas sobre a vida do Roberto. Oremos, Santíssimo, bondoso, eterno Deus. Nesse momento nos colocamos na Tua presença em oração e intercessão pela nossa igreja, pelos nossos pastores, presbíteros, presbíteras, diaconisas, diáconos, enfim, Deus, por todos aqueles que estão passando por algum motivo, algum período de dificuldade. Mas nesse momento colocamos e entregamos nas suas mãos, como diz a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Que seja feita a tua vontade, ó Pai, sobre a vida do Roberto, Pai. Que o Senhor possa dar-nos entendimento porque nosso amado irmão está passando por isso. Mas contudo, Pai, nós oramos que o Senhor também, através do seu Espírito Santo, sustente a vida da sua esposa e do seu filhinho, Pai, por esse momento de dificuldade, Senhor. Pedimos e agradecemos pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida e sustente e nos abençoe por mais uma semana que iniciou, Pai. Tudo isso pedimos em Cristo. Amém. Amados irmãos, logo mais estaremos presentes no culto matinal, estaremos de forma presencial e online. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma excelente e abençoada semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.